né, foram solicitadas algumas alterações, né, relacionadas aos fluxos dentro do portal do coordenador, basicamente liberar algumas funções, né, que antes estavam atribuídas apenas ao perfil de gestor. Então, foram solicitadas, por exemplo, a alteração, né, a liberação para cadastro de docentes externos, né, e as outras operações, liberação de cadastro de componentes, né, antes, por exemplo, exigia a necessidade de autorização por um papel, né, por um usuário com papel de gestor estricto. Também o caso de uso, né, para consulta de choque de horários, né, de turmas, né, devido a um cenário de algumas turmas haver a necessidade de cadastrar também com esse choque de horário. E também a questão de aproveitamento de carga horária, né, onde ela deveria se listar, a observação antes ela não listava no histórico e agora já foi realizado o tratamento para que ela passe a listar também lá no histórico a observação que for preenchida. Então, dentro desses pontos, né, o primeiro seria a liberação do cadastro docente externos. A versão mais recente também já tem esse parâmetro, né, foi liberado lá no Siga de Mim. Então, aqui em corpo docente, né, acho que é para estar em produção, né, já é para estar aparecendo essa função. Docente externo ao UFSJ, cadastrar, alterar, remover e cadastrar o usuário, né, que ela é, digamos assim, que ela é dupla, né, está duplicada, porque aqui em alterar, remover também tem essa possibilidade. Então, no cadastrar docente externo, né, como já alguns já devem conhecer, mas eu vou mostrar o fluxo aqui, para mostrar como seria. Somente. Então, um docente que não é da UFSJ, né, se ele vai lecionar nos cursos de estricto sensu, mestrado ou doutorado, ele vai precisar ter seu cadastro de pessoa realizado, né, para o sistema, né, ele se chama cadastro de pessoa. Então, ignore algumas informações aqui, só para a gente adiantar. Só preencher as obrigatórias. Preenchidas as informações, né, normalmente as obrigatórias e algumas outras que forem necessárias, eu vou poder avançar. Opa. Dados complementares, né, se for necessário para preencher. E aí, por último, sim, né, o sistema ele vai permitir selecionar a formação desse docente externo, a instituição que ele trabalha, né, que tem o cadastro. Jefferson, geralmente é uma pergunta comum. Se não houver o cadastro, então aí sim, existe um papel chamado administração de sistema, que ele tem acesso a cadastrar essa instituição. Né? Então, vocês podem direcionar para a Pró-Reitoria, que se for o caso, se a Pró-Reitora Luciana não tiver acesso, eu acho que tem, né, Luciana, esse acesso à administração do sistema ou não? Tenho sim. A Não. gente tem trabalhado com Vocês inserção cadastram de as instituições que instituições. forem necessárias. Vou colocar alguma aqui só para a gente avançar. E aí sim, o detalhe, né? Para lato sensu, o correto seria docente externo lato sensu. E para estricto sensu, né, o normal é professor externo. Então, é só essa diferençazinha. Né? Existem outros aqui que no futuro, se vocês acharem que não há necessidade, a gente pode tentar ver para ocultar. Mas o normal para estricto é docente, professor externo, para lato é docente externo lato sensu. Vamos a professor externo. O vínculo, né, dele, o tempo que ele vai passar na instituição, vou colocar aqui só um mês para fins de teste, e o programa, né, nessa versão ele não vem bloqueado, né, então, mas não é comum, né, que um coordenador de, por exemplo, psicologia vá cadastrar um docente externo para o outro programa. Então, nesse caso aqui, o normal é deixar o programa padrão do coordenador. E aí eu vou concluir esse cadastro. A fins de sistema, né, ele vai cadastrar a pessoa, ele ainda não consegue acessar o sistema. Então, fez o cadastro desse docente externo, agora sim, a gente vai usar, ou a gente usa a função de cadastrar usuário, mas eu vou mostrar aqui por alterar remover, que também tem essa função. Então, em alterar remover, eu posso buscar todos os docentes, né, externos que foram cadastrados para esse programa. Um momentinho. Vou botar o nome, já que tem vários. E aqui eu vou ter, né, os docentes externos que foram cadastrados. E aí sim, ó, eu tenho esse botão que é para alterar os dados pessoais dele, aqueles que a gente informou. Eu posso clicar e ele vai me deixar revisar algumas informações.
eu tenho esse botão de alterar, né, que aqui já é a segunda, aquela última tela, né, o botão, os dados dele, né, de formação e da instituição, né, e o período, principalmente o período de vigência dele, se for preciso renovar, por exemplo. E aí eu tenho também, além da função de remover, eu tenho a função de cadastrar o usuário. Então, esse docente externo, eu posso realizar o cadastro, informando o e-mail dele, o login, a senha, e aí eu posso confirmar uma senha padrão, né? O detalhe, né, que realmente a gente está antecipando isso, a gente já está analisando uma solicitação que a gente identificou realmente que a estratégia de autenticação atualmente foi alterada, né, para validar direto no LDAP. Então, a princípio, no momento, quando vocês cadastrarem, né, esse docente externo, é necessário solicitar, né, para a equipe de infraestrutura da instituição para cadastrar esse docente externo também no LDAP. Mas no futuro a gente está analisando a viabilidade já para integrar essas duas funções. Mas depois a gente dá retorno sobre isso. Mas a princípio a ideia é mostrar esse fluxo que foi habilitado para vocês aqui de docente externo. E aí é passado para o professor externo o login dele e a senha. Agradeço. Isso mesmo. A princípio vocês têm que passar isso. Vocês preenchem manualmente e informam para o docente externo para ele alterar no primeiro acesso. E aí vai funcionar somente depois que houver esse cadastramento nesse LDAP que você está dizendo. Isso, por enquanto vocês têm que solicitar para a infra cadastrar no LDAP. Então, completando só o procedimento, após fazer isso aí, antes de mandar para o professor, tem que ser enviado um e-mail para o NTINF fazer. Quando a NTINF o NTINF ficou determinado que é o Roosevelt que vai fazer o serviço de cadastramento no LDAP. Isso. Então, é um e-mail. Eu não sei também, professor Fernando, o que é LDAP. É alguma tabela, algum banco de dados, que é o NTINF que preenche, e aí é necessário solicitar isso para o NTINF. Eu peço desculpas pelo termo, né? O LDAP seria o servidor de credenciais, né? Digamos assim, seria o banco de dados onde tem usuário e senha dos usuários da rede da UFSJ, né? Se a gente for de uma forma mais fácil de entender. Então, ele tem que cadastrar esse usuário recebeu lá. Muita consulta a respeito desse utilização da senha pelo docente externo, vários não estavam conseguindo, e depois de alguns encaminhamentos para o NTINF, então veio essa informação agora de que falta cadastrar nesse LDAP, então falta solicitar ao NTINF esse cadastramento no LDAP, depois dessa etapa apresentada aí pelo Jefferson. Isso. Eu vou só passar para a Carla rapidinho, porque ela levantou a mão. Boa tarde a todos. Ô, Jefferson, eu tenho uma dúvida, porque a esse respeito aí de cadastrar o membro externo, esses dias uma aluna antiga, uma egressa, precisou de um histórico e ela ainda não estava cadastrada no CIPAC, então eu fui fazer todo o processo de cadastramento, implantar histórico, né? Enfim, todas as informações. E, à época, o orientador dela era um professor da Embrapa, só que hoje ele já está desligado do programa. Então, eu fui fazer o cadastro dele, tudo, como membro externo e tudo. Só que quando eu coloquei a data, não permitiu que eu colocasse quando ele desligou do programa. Eu tive que colocar como se ele ainda tivesse vínculo com o programa. Então, essa alteração de data e esse acesso é com vocês aí ou é com o NTINF? Porque como não houve uma migração, realmente, né, o comportamento do sistema é ele validar se é uma data recente, né, a gente pode até testar aqui de simular. Então, imagine que esse que eu cadastrei agora, acho que no caso você precisou colocar dizendo que ele começou, por exemplo, em 2019 e não deixou? Sim, eu tive que colocar, eu coloquei 31 de dezembro de 2021. Foi o que o sistema permitiu. É como se ele ainda tivesse ativo no programa, mas o professor já foi desligado. Eu teria que ver esse cenário, mas normalmente ele deixa colocar uma data retroativa aqui sem problema. Pois eu coloquei, inclusive, a data do desligamento e o sistema não permitiu. No caso, não permitiu colocar na turma, é isso? Não permitiu que eu cadastrasse ele.
Aí ele não constava no histórico, eu não conseguia, porque ele era o orientador da aluna. Deixa eu repetir a pergunta. Não permitiu concluir o cadastro aqui ou lá em alteração de turma? Aqui, esse cadastro normal? Aí, no cadastro de docente externo. Realmente seria que talvez seja um cenário específico, né? Ele já foi servidor da instituição? Não, ele é servidor da Embrapa. Ele nunca foi servidor da UFSJ. Não. Realmente esse cenário aí eu precisaria ver. Qualquer coisa você pode encaminhar o nome dele depois. Ainda está com problema ou conseguiram contornar? Não está com problema, porque ele está como se ele estivesse como docente ativo no programa, só que ele já foi desligado. Uhum. Então, assim, no meu entender, o sistema tinha que ter uma data de início e uma data de fim, né? Porque no caso dele, por exemplo, que já não está mais ativo, eu acho que o sistema não entende. Aí ele entende que todo mundo ainda está ativo. Todos os docentes. Me informa o nome desse docente, rapidinho. Álvaro Vilela de Rezende. Álvaro, somente. Enquanto você pesquisa aí, Jefferson, eu não vou ter nessa base de dados aqui. Eu vou pedir ao Marquinhos do NTF, por gentileza, que coloque no chat a resposta para a pergunta da Joana, que é: quais os dados que precisamos informar quando solicitar esse cadastro no LDAP? Por gentileza, Marquinhos, responda. É a mesma pergunta para o que foi feita pela Aline. E o Ailton está perguntando que o membro externo poderá utilizar o mesmo login no SIGA e no CIPAC? Sim, pode sim, Luciano. Não. Esse cadastro docente externo ele só dá acesso ao SIGA, ele não tem permissões para CIPAC, não. É diferente de um cadastro de servidor, né, que libera algumas funções de outros módulos, mas um docente externo, no final das contas, ele não tem acesso ao CIPAC, não. Isso, eu tive que cadastrar o professor João Paulo como ele é membro do corpo docente, né, mas ele mudou de universidade. Lá no CIPAC ele teve que cadastrar assinante externo. Isso. Fazer dois cadastros diferentes. Essas questões de processo é assinante externo, exato. Então tá. Então permanece assim. Obrigado. E a descrição das duas situações está separado lá na página As Dúvidas Frequentes. Tem a descrição dos dois casos separadamente lá. Isso. Agora eu vou acrescentar essa questão da LDAP lá também. A função do cadastro de usuário aqui do docente externo é exclusivamente para acessar o portal docente e turma virtual só, no SIGA. E respondendo a Aline, que está perguntando: devemos cadastrar docente externo para que o mesmo tenha como ver os diários quando assume disciplina? Sim, ele vai ter esse acesso pelo SIGA como docente, né? Sim. E também como co-orientador, né? Isso, ele vai ter esse acesso por aí mesmo. Isso. Sim, só finalizando aquela questão, né? Eu não vou ter nessa base, né? Esse docente que você mencionou que talvez tivesse algum problema. Realmente eu não consegui entender totalmente o cenário, peço desculpas. Mas a gente vai seguir aqui, qualquer coisa a gente pode voltar no final, eu posso acessar em produção para a gente tentar fechar esse problema, tá bom? Tá bom, só para a gente ganhar o tempo e fechar os outros pontos. Seu áudio ficou recortado, viu, Jefferson? Cortou? Eu gostaria de pedir para a Carla, então, fazer a descrição dessa situação dela, que está parecendo uma coisa pontual, não genérica, já que o certo é o sistema permitir, porque aí a gente encaminha como uma análise de uma tarefa. Isso, podem registrar a tarefa, que eu já analiso direitinho, vejo os cenários e aí dou um retorno, dou um parecer. Tá bom, gente, obrigada. Agradeço. E respondendo às ciências farmacêuticas, deve ser a Laila, este cadastro também serve para o participante externo assinar a ata de defesa? Não, a ata de defesa é cadastrada no CIPAC, e aí a assinatura pelo CIPAC é outro cadastro diferente, outro procedimento. Isso, fluxo de assinatura de processo. Bom, pessoal, eu posso passar para o segundo ponto, a parte de cadastro de componentes. Qualquer coisa a gente pode voltar depois, né? Só para a gente continuar o andamento da... São 15h30, mais meia hora em cada um já tá bom. Então vamos lá. O segundo ponto, né, foi solicitada a liberação lá no portal do coordenador
para cadastrar componentes curriculares, diretamente sem necessidade de autorização. Só um momentinho. Então, voltando ao portal do coordenador, acho que alguns talvez se lembrem, né, que antes, né, se fosse observar essa função aqui, né, anteriormente existiam as funções de solicitar cadastro de componente e a função de acompanhar cadastro de componente curricular, além de uma função chamada consultar solicitações lá no portal do gestor estricto sensu. Então essas funções elas foram, né, comentadas, foram retiradas, né, ocultadas, e aí foi adaptado, né, o sistema para mostrar a função direta de cadastro, né, equivalente à do gestor, e a de alteração. Então, a partir de agora, um cadastro de um componente curricular é de responsabilidade, né, da própria coordenação secretaria. Então, basicamente, vai acessar a função, né, clicar em cadastrar, vai selecionar o tipo, né, disciplina, módulo ou atividade, a modalidade de educação, vai avançar e preencher as demais informações. Né? Normalmente ele só vai mostrar o programa aqui. É possível aproveitar, né, esse código se tiver iniciado, se não, pode digitar um código manual também aqui dentro do padrão. Normalmente o padrão é esse aqui, eu vou aproveitar, que é o sequencial. Vai informar o nome, né, desse componente. Demais dados, né, vamos supor que tem 30 horas. Os parâmetros que forem necessários, a ementa, as referências, obrigatório, mas o componente de fato, né, vai ser necessário. E avançar para concluir esse cadastro dessa disciplina. Né? Ao concluir, já não há mais a necessidade, só um minutinho. Ah, não, esse ambiente é padrão, somente. Então, o sistema já vai concluir o cadastro desse componente, né? Eu também já vou poder acessar a alteração também desse cadastro desse componente. Aqui eu já tenho, né, o meu componente cadastrado. Ele já vai estar ativo por padrão. De fato, a gente ainda não subiu para a produção, né? Então, quando a gente subir, a gente vai cancelar algumas solicitações que foram feitas, né? Como ainda está ativo, não sei se alguém andou solicitando ultimamente, mas a gente vai cancelar quando subir para a produção. Então, não é para ver, até porque você não consegue mais nem visualizar, porque a função já saiu, mas é só, digamos assim, uns restinhos que tem lá no banco e a gente só remove ele lá. Mas ele já vai estar ativo por padrão, não vai ter necessidade de alguém autorizar. Então, basicamente, se for necessário, né? Como é sempre importante, né? Lembrar que a alteração de cadastro de componente, principalmente no que se refere à carga horária, né? Ela deve ser realizada quando não há turmas abertas e de preferência quando não tem nenhuma turma, né? Então é algo que deve ser bem definido já, alinhado para evitar inconsistências ou impactos em outros alunos ativos do curso. Mas no geral, sim, ele vai permitir acessar a mesma tela, alterar os dados e avançar para concluir essa alteração. Ainda está aparecendo o acompanhar o componente, né? Acompanhar a solicitação do componente. Onde? Lá naqueles comandos do coordenador, aparece ainda. Nesse caso aí não está aparecendo, mas para as pessoas está aparecendo ainda. Quer dizer que quando for aprovada a alteração, aí é que vai deixar de aparecer. Exato, exato. Ainda não está em produção, não. Aqui eu estou no ambiente isso que ele está de mostrando. customização, né? Quando você disser, pode subir para produção, a gente vai e coloca lá para você. Mas ainda não tá em produção. Obrigada. Nada. Então, acho que
tem muito o que conversar. Vocês teriam alguma dúvida sobre esse ponto? Acho que não, né, Luciana? A princípio, Não, essa era a a estrutura solicitação mais curricular simples. também já é liberado para alteração, né? Imagina em um cenário talvez muito radical, vamos alterar aqui um componente da estrutura. Eu só imagino dessa forma, vamos cadastrar uma estrutura nova. Então, essa é a intenção do componente, né, curricular. Vamos colocar ele como obrigatório, como optativo, né, stricto sensu. Então, basicamente seria esse o objetivo de permitir cadastrar componente. O professor Fernando levantou a mão. É só uma dúvida, Jefferson, Uhum. para ver se eu entendi bem, né? Por exemplo, se eu tenho uma disciplina que eu preciso alterar o nome ou a carga horária, isso está liberado agora. Isso, está liberado agora, né? O carga horária é que é bem mais sensível, né? Principalmente se já teve aluno matriculado, se tem turma aberta, ele não vai deixar alterado, dificilmente você vai conseguir alterar. Uhum. Mas nome, alguma outra ementa, isso aí você vai alterar tranquilo, sem problema. Perfeito, obrigado. Nada. Se alterar o nome nesse cadastro, não altera nos antigos históricos, não? Isso, quando eu digo tranquilo é que se chama não vai impedir, mas de mudar o fato nome, todo mundo vai mudar, exceto os concluídos, não é para ter impacto. Não. Os concluídos não mudam. Não é para ter impacto nos concluídos não, alterações. Uhum. Mas nos que já estão ativos, sim. Mais alguma pergunta, pessoal? Não tem mais ninguém de mão levantada, não. Pode seguir. Ok. Então vamos para o ponto 3, né? No ponto 3 era a liberação de um novo caso de uso para consulta de choque de horário. Né? Digamos assim, é uma operação bem sensível dentro do sistema, realmente seria bem complexa a alteração, mas conforme combinado com Luciana, né? A verificação ela pode ser realizada, por exemplo, por docente. Então, foi liberado, né? Um novo caso de uso, aqui, ó, em turmas, consultar choque de horários. Não lembro. Então, ao clicar aqui em consultar choque de horário, vai aparecer uma tela semelhante àquela de turmas, né, de consulta de turmas, mas a função principal dela é consultar choque de horários, né, não é para... Então, ela vai exibir, de fato, só turmas com choque de horários ou algumas turmas do mesmo docente, né, então, para essa validação ser mais simples, não exigir tanto, né, porque uma consulta, se eu colocasse aqui consulte todos os docentes que têm choque de horário, realmente ia demorar bastante, e realmente ficou bem pesado, né, essa consulta dentro do código. Então, conforme aliado com a Luciana, vai ser possível, por exemplo, o coordenador valide, né, por seus docentes. Então, imagine que nesse período aqui, eu acho que para esse ano eu não vou ter, na massa de dados aqui, então, informando, por exemplo, a Amanda. Deixa eu só confirmar aqui já, sabe? Só um minutinho. Porque ela é de outro programa. Deixa eu só mudar aqui o coordenador.
O Jefferson, se você estiver falando, nós não estamos te ouvindo, que o seu microfone está desligado, tá? Opa, desculpa, pessoal. Acabei colocando no mudo aqui. Deixa eu só alterar. Acho que tem algum probleminha na massa de dados aqui. Deixa eu só alterar o horário de uma turma que já eu demonstro para vocês. Somente. Luciana, enquanto o Jefferson posso te perguntar uma coisa? Pois não. Vocês colocaram aí nessa lista do LDAP, a gente coloca data de início de vínculo mesmo com o FCJ? É vínculo mesmo? Ele tem um vínculo? Foi isso que o Roosevelt mandou de instrução. Tinha Talvez é programático, data de não? início da relação do professor com o Com o FCJ. programa, não com o né? Com o programa, né? Que é o docente, Que é meio ele tem complicado, alguma né? relação com a UFSJ, né? Ele sendo do corpo docente de um dos programas. Mas não é um vínculo formal. Tá, ok. Não, só para esclarecer isso que a gente fica... Sim. Obrigado. Obrigada, eu. Bom, pessoal, desculpa a demora. Estou falando. Bom, então eu fiz uma alteração aqui para colocar choque de horário, acho. Sem querer algum tirou esse meu horário. Então, beleza, eu tenho uma docente, né? Eu tenho um conjunto de docentes no meu programa e realmente se eu precisar confirmar choque de horários, né? Que ficou alinhado com a Luciana, né? Que a coordenação da secretaria teria que revisar, né, cada docente. Então, imaginando que eu, por exemplo, eu não sei que a Amanda tem choque de horários. Então, quando eu colocar o nome desse docente, né, o sistema ele vai me listar. Quando eu clicar em buscar, né, com esses parâmetros, por exemplo, se eu usar só essa unidade aqui, ele não está mostrando choque de horário, né? Porque pelo menos nessa base de dados ela está dando aula em outros programas também. Então, por isso que ele não estava mostrando. Mas quando eu buscar sem essa unidade, o sistema já vai me mostrar, né, que existem outras turmas, né, de outros programas, né, que ela leciona. Então, eu tenho aqui de educação, tenho de matemática, se eu não me engano, e mais essa aqui que
que vai se chocar com essa de cima também, com o de educação. Então, só nos componentes de educação, de fato, ele não estava mostrando porque não há choque. Então, segunda manhã, sexto horário, quarta manhã, terceiro, quarto e quinto, não há esse choque. Mas aqui já há choque entre os dois. Então, há o choque com esse componente, né, no 2, 6, e há o choque também desse componente, né, com esse, né, que é o 5, né, o 4, 5 aqui. Então, ficou alinhado, seria dessa forma, né? Então, há necessidade de revisar docente a docente, e o sistema vai listar essas turmas. Eu quero ver as outras turmas também dele. De fato, né, foi habilitado esse botão de alterar a turma para poder facilitar. Então, eu estou vendo que ele tem choque de horário, mas ele não deveria ter esse choque de horário. Então, eu posso usar esse botão de alterar a turma, né, que ele vai ser habilitado apenas para unidade do programa do coordenador. Então, se esse coordenador é de educação, ele só vai poder alterar o docente na turma de um componente do programa de educação. Ele não vai poder alterar o docente lá no programa de matemática. Aqui já é responsabilidade da coordenação de lá. Então, aqui ele vai poder acessar o botão alterar. Então, por exemplo, eu estou vendo esse choque de horário aqui, eu quero tirar esse choque do quarto horário aqui, para ele não dar mais, desculpa, aqui é o quinto, né? Eu não quero mais que dê choque desse horário com esse, para não dar mais problema. E aqui eu tenho quais são as outras turmas dele que não tem choque de horário, né? Então eu tenho essa outra turma aqui, que tem 2, 6 e 3, 6. Mas a intenção da função é essa, né? É mostrar esses choques de horário e permitir que seja alterado, né, com base também, e permitindo também consultar, né, as outras turmas dele para evitar que você troque o horário e já dê choque com outra turma. Então, se eu fosse alterar essa turma aqui para tirar o choque, por exemplo, eu conseguiria acessar normalmente a função de alteração, e aí eu marcaria já um novo horário, né? O horário que estava dando choque era esse 5, eu posso, de repente, mudar o dia dele, que já evitaria o choque. Ou, em último caso, colocar um horário a menos para tirar aqueles 5, mas fica a critério dos horários disponíveis no programa para o docente. Então, ele vai dar essa mensagem, né, padrão, né, não se assustem, porque basicamente quando você altera o horário, né, o sistema ele altera na turma, mas ainda está registrado o banco no horário antigo. Então, é sempre normal ter que vir aqui e remover o horário anterior, que estava cadastrado para ele, e aí sim inserir novamente esse docente no horário atual. Formar o horário do componente e o período que ele vai lecionar. E aí adicionar novamente, agora ele vai estar com um horário novo, que não é mais para apresentar choque. Alterei a turma, nele é para voltar. Deu consultar novamente. Tirar a unidade aqui. 21. Ele já é para mostrar agora, ó, não é mais, é para mostrar só 2, né? Então não tem mais 3 turmas com choque de horário. E aquela turma que eu acabei de alterar, ela vai descer para uma turma que não tem choque de horário. A ideia dessa função, né, é facilitar um pouco, né? Talvez realmente não tenha ficado o ideal, né? Porque realmente exigir muito da consulta ao banco de dados, mas já ajudaria, né, a identificar alguns casos de choque de horário dentro do programa, desde que realmente seja verificado docente a docente. Teria alguma pergunta, pessoal? A Aline levantou a mão do PPG aqui. Fala. Sim. Quando a graduação tiver implementado o SIGA, o choque de horários o banco de dados vai buscar informação sobre aquele docente na graduação e na pós-graduação ou só na pós? Eu estou entendendo que é só pós. Esse sistema atualmente foi alterado só para pós, né? Ele não é para verificar os dois juntos, não. Eu teria que ver esse cenário depois, quando o sistema estiver rodando com graduação. Tá, obrigada. Nada. Respondendo à pergunta da Joana aqui no chat, essa customização ela foi solicitada por alguns programas
que precisavam permitir que o sistema permitisse o choque de horários para o mesmo professor, em mais de uma disciplina. Antigamente, antes, o sistema não permitia o cadastramento de horário se estivesse batendo. Agora, ele permite e ainda tem essa ferramenta para que se consulte para cada professor se está havendo batimento de horário ou não. Né, esse choque de horário não. Foi uma mudança de paradigma, não é bem de paradigma, mas é uma mudança na validação do sistema. De qualquer forma, o sistema ele vai avisar quando estiver cadastrando a turma que há um choque de horário, mas ele vai deixar passar, porque o parâmetro está desmarcado, né, lá de validação de choque de horário. Certo, obrigada. Mais alguma pergunta? Posso seguir para o último ponto? Não temos mais mãos levantadas e nem perguntas no chat. Então vamos. Então o último ponto era aproveitamento de carga horária deve listar a observação no histórico. Então, vou tentar continuar por aqui. Então, no aproveitamento, né, que a função já está habilitada, né, não tem nenhum. Então, imagine que essa aluna, né, ela precisou aproveitar uma carga horária, né? Então, antes, né, acho que em produção atualmente não há esse campo aqui de registrar ou não a observação no histórico. Então, essa foi uma das alterações. Então, eu tenho a possibilidade agora de dizer se vai ou não para o histórico. Se eu marcar, vai para o histórico. Se eu não marcar, não vai para o histórico. E o comportamento normal, né? Vamos registrar essa que eu mostro no histórico. Então, vou marcar aqui, essa vai para o histórico. Só um minutinho. Vou lançar esse aproveitamento. Eu vou lançar mais um, só para poder mostrar os dois de uma vez no histórico. Opa, só um minutinho. Eu lancei dois. Vou gerar o histórico desse aluno aqui só para a gente visualizar. Bom, então o que é que a gente precisa ver no histórico, né? Então que agora essas observações, ó, elas estão sendo apresentadas. As duas observações que eu cadastrei naquele aproveitamento de carga horária, elas estão sendo aproveitadas. Então agora eu vou cadastrar mais uma observação sem apresentar no histórico. Acho que não há necessidade, mas assim, se eu não marcar aquele quadrinho, ela não vai ser apresentada. Acho que dá para a gente ganhar um tempinho. Então, basicamente o procedimento é o mesmo. Então, além daquela função, né, eu tenho a possibilidade de excluir esse aproveitamento, né, de carga horária. Deixa eu buscar novamente. E aqui eu tenho a possibilidade, né, de visualizar se está exibindo ou não no histórico, né? Se eu não marcar o quadrinho aqui, vai aparecer não. E aqui eu tenho a possibilidade de remover, né? Então, vou remover essa 02 aqui. Lembrando que aqui remove o aproveitamento e a carga, tá? A carga horária. Então, lá no histórico do aluno, né? Se eu gerar novamente.
Então ele vai ter agora só um, eu acabei não mostrando, né? Mas no histórico anterior, deixa eu só visualizar ele aqui. Tá aqui. Então, no histórico anterior, ó, tinham 2 aproveitamentos de carga horária. Então agora como eu removi, né? O sistema vai remover o aproveitamento, só ficou um. E também vai remover a observação, né? Antes tinham 2, agora só tem uma observação, né? Então, basicamente o sistema foi alterado para poder mostrar essa observação que antes não tinha. Para mostrar essa observação no histórico, né? Que antes não funcionava. Interação, mas... A Soraya do PMBQBM gostaria de perguntar. Uhum. Ô, Jefferson, só uma dúvida. Eu tenho vários alunos que eu já incluí essas descrições aí. Aí, nesse caso, elas vão aparecer, dos alunos que já estão cadastrados? Tem como você Não. testar um aluno que já está? Não, os alunos que estão cadastrados não vão aparecer no histórico, não. Mas eu tenho opção para... Vou ter que excluir tudo e incluir tudo de novo, se eu quiser que apareça, então. Você pode só registrar a observação manual direta lá na funcionalidade de observação. Aqui. Tá bom. Aqui, ó, editar observações. Você pode só registrar uma... Acho que ele saiu aqui. Não tem que remover a carga e cadastrar a carga horária e cadastrar de novo. Você pode só entrar aqui e criar uma observação nova só para aqui, ó, só para esse caso, entendeu? Uhum. Então, obrigada. Nada. A Joana está perguntando no chat que se um docente der a mesma disciplina em 2 programas no mesmo horário, a carga horária para o docente será duplicada? Sim. O sistema ele não tem esse comportamento de não duplicar, né? Para o sistema ele tem as 2 cargas horárias. Obrigada. Existe algum local específico que ela entende que não deveria duplicar? Gostaria de explicar melhor, Joana, a situação? Ela disse que vai pôr no chat. Ou se você quiser mandar um e-mail, talvez a gente responda mais pontualmente a situação de um programa específico. Eu posso testar alguns cenários possíveis do sistema, mas a princípio sim, é para duplicar. Não é normal, pelo menos para da mesma turma no mesmo horário. Não. Mais alguma pergunta sobre essa customização apresentada? Não temos mãos levantadas, não temos perguntas no chat. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, assim, mais genérica? Aproveitar a presença do Jefferson para perguntar alguma coisa. O Adam e o Ailton levantaram a mão. Ô Jefferson, a minha respeito do próprio lado do externo, voltando lá no primeiro passo seu lá, né? Na primeira questão. Os pós-doutorandos, a gente realiza o cadastro como se fosse um membro externo, não é isso? Quando você diz membro externo... Como assim? Pessoa externa. Como assim, pós-doutorando é um aluno da instituição que vai dar aula? Ele se tornou um aluno, né? Mas é porque o doutorado, o pós-doutorado não é aluno, é estágio de supervisão de professor mesmo, né? Então não aparece na funcionalidade de discente. Então tem que cadastrar. O estágio pós-doutoral é docente externo. Isso, exatamente, é isso que eu estou. Entendi. Essa pergunta. Então é o mesmo cadastro. Para ele poder lecionar externo, uma turma, entendi. É um estágio lecionando uma turma, né? Isso. A principal alternativa. Aí peça a mesma autorização pro LDAP ali, isso, né? tem que cadastrar o usuário na rede da Isso. Tá.
Obrigado, Luciano. Obrigado, Jefferson. Ah, Ailton? Luciana, eu nem sei, aliás, semana passada, um professor que tinha, isso não tem a ver com essas atualizações de agora, não. Um professor que havia perdido uma declaração que eu enviei de banca, e ele tentou fazer essa declaração pelo SIGA. Só que lá, não sei se já foi explicado isso, acho que já foi falado isso em algum lugar, tem na possibilidade do docente fazer uma declaração de participação em banca de graduação, mas não tem de pós. Teria como mudar isso? No menu ensino, no portal docente. Ensino, aí tem lá, declaração de participação em banca de graduação. aumenta que o comportamento é só para graduação mesmo. Não tem como Quer dizer colocar que o a de pós. secretaria que tem que emitir a Emitir. declaração para o Atualmente professor. realmente não há um. A FERN até o momento não disponibilizou uma para. Porque se tem para graduação, poderia haver para pós, não? Deixa eu só olhar aqui o portal do gestor, como é que tá. Pelo portal do coordenador é possível emitir, né, Ailton? Sim, a gente Não emite. é possível o próprio professor gerar a própria declaração, é isso? O próprio professor. Porque eu já havia enviado para ele, como era assim, né? O coordenador, quando faz a defesa, eu envio para eles. Aí ele se perdeu os arquivos, nessa confusão do e-mail, né? E tentou fazer ele mesmo, mas não havia a possibilidade, eu falei, também não sei. Porque facilitaria, até para... Ao momento que ele quiser, na progressão, ele já tem tudo lá nas mãos dele, né, os documentos. Como tem de disciplina ministrada, por exemplo, hoje eu não emito mais. Ele consegue lá uma declaração de emissão das suas disciplinas, ó. Declaração de disciplinas ministradas. Teria que ser analisada essa possibilidade de habilitar a função, mas Tá. normalmente seria. Eu não sei se eu já tinha falado disso, aí eu esqueci, para falar a verdade. Acho que é a Gisele no PGF está perguntando que se no SIGA não tem declaração de conclusão de curso. Para aluno, para docente, para coordenação? Deve ser para o aluno, né? Discente. Você está no perfil gestor, né? No Isso. portal do coordenador, é que tem que conferir. É para o aluno mesmo? O aluno também não tem, não. Essa declaração, ele só tem declaração de vínculo e histórico, e atestado de matrícula. Me parece que quem dá a declaração de quem conclui é a DICOM, né? O módulo do gestor eu sei que tem essa declaração, mas eu acho que é só a coordenação DICOM. também eu nunca vi, não. O SEPPG, Ailton. Ou o SPPG. Eu peço o Bruno, ele faz lá, ou ele pede a DICOM. É assim que faz. O fato de estar concluído no histórico não é uma comprovação, não. A ata de defesa não é uma comprovação de conclusão, às vezes não. tem programa, tem concurso, essas coisas, que pedem uma declaração. Antes de receber o diploma, né? Entendeu? Pedem o quê? Uma declaração, não aceitam só. Tem que ter uma declaração da instituição. Aí Porque, por lei, a ata de defesa é uma comprovação da titulação do aluno. Eu já falei Esse atestado de conclusão normalmente é da graduação, né, até que se faça o diploma. Mas no caso da pós-graduação estricto sensu, a ata é a comprovação, inclusive é o que marca o início do título da pessoa, né, a data do início. Alguns pedidos por causa de concurso, que não aceitaram só a ata. A ata que a gente hoje está mandando até pelo CIPAC também.
assinado eletronicamente, tudo com um membro externo hoje, tudo isso. A secretaria poderia emitir essa declaração, não? Porque a secretaria que sabe a situação do aluno. Se Eu mandar faço para o declaração de defesa, eu não faço declaração de conclusão. é a mesma coisa? Não. Não, A conclusão é o órgão responsável da instituição isso. que dá. É o a DICOM ou o SPPG. Quando eles Aí, exigem, Luciana, normalmente, o Porque já foi SPPG indicado, quando fala conclusão, já significa que o registro do processo para expedição do diploma, aí chega na declaração, o diploma já está em processo de expedição. Entendeu? Então, a declaração é isso que ela declara? É, De que ela está declara em que o aluno processo de emissão concluiu. do diploma? Eu tenho aqui que eles mandaram 2 para mim essa semana. Porque, teoricamente, era para estar todos com eu não tô, processos de diploma em emissão, né? É, Não eu não era tô para vendo ter um nem. hiato nesse meio aí. Eu lembro que versões anteriores havia um botão aqui, aqui junto em documentos. Eu não estou vendo nessa versão mais a declaração de conclusão. Não sei se a UFRN mudou alguma coisa. Vou anotar aqui para ver se ficou comentado algo do tipo. Uhum. Mas eu lembro que versões anteriores tinha aqui a declaração de conclusão. E basicamente dizendo que o aluno tem direito, né, a exercer sim. Uma o título, pergunta, né? Ailton. Essas solicitações que você fez ao SEPPG, para a emissão dessa declaração, eles fizeram análise do todo do Sim. aluno antes de fazer a declaração? É como se eles estivessem fazendo Só na hora análise que eu já para encaminhei. encaminhar o diploma, é isso? Só depois que eu encaminhei todos os documentos que eles me deram. Eu não sei se Entendo. eles estão antes, mas foi depois que eu encaminhei. Né? Entendo. Uhum. Tá. Obrigada. Vou verificar se houve alguma mudança nessa versão nova, mas pelo menos eu não estou vendo. Ela ficava aqui. Mais alguma pergunta, gente? Alguém gostaria de abordar algum assunto? Não temos manifestações. Você pesquisa isso aí para nos dizer, Sim. Jefferson, por gentileza. Respondendo a Gisele, se o módulo de batimento de horário também foi implantado no Lato Sensu, não. Essa customização foi solicitada para o módulo estricto, tá? Para as futuras customizações, a gente vai reativar o trabalho da comissão de implantação do SIGA, se houver alguma necessidade de customização, que assim, alguma tarefa que fique impossível com as características atuais do sistema, aí vocês podem encaminhar a solicitação para a PROP, que a gente reativa a comissão de implantação, faz a análise lá com eles, e se for concluído que é necessário, a gente encaminha essa customização para a empresa para fazer orçamento, autorização da reitoria, e se for o caso, concretizar a mudança. Gostaria de lembrar mais uma vez que todos os secretários estão cadastrados com o perfil gestor estricto até o dia 20 de dezembro, e a partir dessa data, esse acesso vai ser finalizado, então vocês vão trabalhar no portal do coordenador, que é o mesmo, o portal do coordenador e o portal do secretário é o mesmo, né? O acesso é o mesmo. É o portal do coordenador, o acesso aí no sistema SIGA, módulo estricto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma dificuldade pode ser encaminhada. O NTINF volta a pedir que quando houver algum erro no sistema, alguma coisa que não está funcionando, que seja emitida a OS, encaminhada para eles, né? Quero agradecer mais uma vez a presença do Jefferson, e agradecer também ao apoio do Marquinhos, né, da pessoa do Marquinhos, a presença do NTINF, agradecer a participação de todos, a participação de alguns coordenadores, de todos os secretários que estão aqui presentes, do setor de pós-graduação, que estão todos aqui presentes. Vou passar a palavra para a Aline, para logo após a gente poder encerrar. Pode falar, Aline. Eu gostaria de aproveitar para informar que eu solicitei ao NTINF apoio e ajuda, porque em setembro foi admitida uma aluna novata, Morgana Aguiar Roberto, e
ela não consegue acesso ao SIGA porque dá conflito com o cadastro dela, tudo indica que da graduação, Jefferson. Isso está registrado direitinho pelo NTINF, mas a gente já vem tentando resolver isso desde setembro. A aluna ainda não tem acesso, parece que está dando conflito com algum registro de graduação, que parece que começa a ser implantado, e eu estou com medo dela ter problema com a matrícula, mas se ela não conseguir fazer a matrícula automática, eu faço manualmente, correto, Luciana? Sim, Aline, por gentileza, vai apoiando na parte da secretaria, o que for possível fazer pela secretaria, vai fazendo. Enquanto isso, a gente pede uma certa urgência ao NTINF e à empresa no que puder dar atenção Me a esse encaminha caso direitinho o específico, cenário que eu verifico aqui para para a que gente não fazer haja a impedimento do trabalho normal, né, da pós-graduação, enquanto a esse trabalho de implantação da graduação, que provavelmente vai haver mais coincidências, né, de nossos alunos da graduação entrarem para a pós. Como é o nome dela? Morgana? Morgana, com 2 N's, Aguiar Roberto. Tá. Pronto, de qualquer forma encaminha, né, essa solicitação para o NTINF, para eles registrarem a tarefa, mas eu já vou antecipar alguma coisa aqui. Eu agradeço. Obrigada. Érica, pode falar. Ei, Jefferson. Oi. Jefferson, tudo bem? Tudo. Aqui, é só fugindo um pouquinho do assunto, mas só para eu me inteirar. As disciplinas para a gente cadastrar para o semestre que vem, para os alunos fazerem matrícula de acordo com o calendário, a gente já pode fazer? Disciplinas ou a turma, né? Você quer dizer? É criar a turma que eu queria falar. Oferecer a turma, né? Isso. Exato. Não há nenhuma restrição, não. É possível cadastrar, assim. Eu tentei, não consegui. Agiliza, parece né? que o calendário não estava ainda meio que disponível e não deixou eu fazer. Talvez se não tiver calendário cadastrado, tem que só cadastrar, né? Calendário do programa, o global, né? Que é, por exemplo, o próximo semestre é o quê? É 2021.2? Ou ainda estão... Tá 2022.1. Pronto, então aí tem que cadastrar 2022.1 para o global, cadastrar o do programa e o do curso, se usar calendário por curso. Mas já posso fazer, então? Todos os programas já têm seu calendário descentralizado, viu, Érica? Cada um pode cadastrar o seu calendário a partir do calendário da pós, que deve ser aprovado pelo CONEP nos próximos dias. Mas o início e fim de período são as mesmas datas do início e fim de período do calendário da graduação, já aprovado no CONEP. Então, essa referência a gente já tem. Ok, obrigada, viu? Nada, disponha. Obrigada, Érica. Obrigada, Jefferson, mais uma vez. Obrigada, Marquinhos. Disponha, pessoal. Obrigada, Luzia, pessoal do CEPOS. Obrigada a todos os secretários. Obrigada aos coordenadores aqui presentes. Muito obrigada pela atenção e por esse trabalho colaborativo. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde a todos.